Foi. Tá ouvindo bem a Gabi? Ela disse que tá. Ela disse que tá? Ela disse que tá. Se ela disse que tá, é um sinal de que tá. Tan, 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 tan. Bem-vindos ao DLTube, sejam muito bem-vindos. Hoje recebendo minha amiga, Gabi Piurik. E aí? Gabi, além de ser minha amiga, ela faz os melhores pães de mel que vocês já comeram na vida. Aí você segue ela e vai pedir os pães de mel. E os cookies também vende? Também Vende cookie também. Cookie é uma coisa que as pessoas não sabem exatamente o que é. é uma coisa da cultura americana, né? Uma daquelas coisas que você, em qualquer esquina, quando está viajando para os Estados Unidos, você come um maravilhoso. Aí você chega aqui em São Paulo, aí o negócio faz clack. Não é a mesma coisa. É uma receita fácil, certo? É uma receita fácil, é simples. Eu já tinha várias receitas. Uhum. E cada vez eu fui procurando mais um pouquinho mais, porque a gente quer que ele faça, ele seja um pouco crocante por fora, mais macio por dentro. Aquela crocância bem leve. Mas daí assim, o chocolate ele não pode estar derretido, mas ele não pode estar duro. Tem uma série de isso, mais isso, mais isso. Daí a gente vai pesquisando, até que eu engraçado achei. que é uma receita que parece tão fácil, mas ela tem tanto detalhinho, né? A manteiga numa temperatura ou no outro, às vezes muda a textura. Olha. Se você bate o ovo por muitos segundos, assim, mais do que 15 segundos, o cookie fica duro. E aí um cookie duro ninguém Não é quer. legal. Ninguém quer. quer. Pode jogar manteiga aqui? Joga a manteiga aí. Junto com a manteiga, a gente vai colocar açúcar mascavo e o açúcar branco também. E a gente vai ligar a batedeira e deixar ficar bem cremoso. Dá mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. A gente vai ver pela cor e pela textura. Primeiro ele granula, aí você acha que deu errado, aí você fica em pânico, aí a cor vai mudando. E isso de misturar a manteiga com os açúcares é uma coisa que aparece muito em receitas americanas. Bom, e talvez eu esteja falando a maior besteira do mundo. Se vocês aí souberem alguma coisa e vocês virem que eu falei besteira, põe nos comentários aí, pode me xingar. Mas imagino que o que a gente está querendo fazer é aerar essa manteiga, certo? E por isso Porque que quando tem a que gente usar oxigena, o fouet e não aquele outro batedor em pá. não a pazinha. Não, a pazinha, o Porque a gente fouet. está querendo trazer ar para dentro mesmo. Sim. Não é misturar, é ar. Agora ele já tá bem clarinho, bem cremoso. Então já podemos... Lembra de mim? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, que diferença! Ei, você se lembra da minha voz? A geração mais nova não vai conhecer. Se você lembra dessa propaganda, você tem que deixar um like para mim. Sou péssimo de quebrar o ovo. Ah, é? É. E vou tentar aqui. Não, então deixa que eu quero. Não, fazer na frente da câmera é sempre mais desafiador, ó. Ai, que horror! Gente, a pior quebra de ovo da internet. A gente dá uma verificada embaixo, a gente dá uma verificada do lado, do outro. Viu alguma mancha de sanguinho? Não. Não tem sanguinho, então está kasher. E junto com o ovo, a gente com o vai ovo, pôr beleza. uma colher de chá de baunilha. E daí eu gosto de usar extrato de baunilha em pasta. Tá. Então vamos lá, já entrou os ovos, Já entrou já entrou a baunilha, bate, mas bate um pouquinho. Bate um pouquinho, velocidade baixa, só pra ele ficar misturado, Só pra dar aquela... pra dar aquela incorporada. Tudo bem. Máximo uns 10, 15 segundos já tá bom. Já viu que já não tem quase nada que você tá vendo de ovo, já tá bom. Farinha, junto com a farinha já coloquei o bicarbonato de sódio. As quantidades vão estar na receita aqui. Daí já a Farinha, peneiradinha sal e também. bicarbonato, muito bem. Aqui embaixo, Agora a gente vai bater de novo. velocidade. Pode ser velocidade média, mas aí tem uma coisa muito importante, a textura. O que a receita fala? A receita fala 190 a 200 gramas. Só que a massa não pode ficar grudenta. A gente tá olhando aqui e você vê que ela Vamos ver se ela tá grudenta? ela tá grudenta. Então tem que pôr mais farinha. A farinha extra a gente vai pôr aos poucos, porque a gente vai pôr um pouquinho pra ver. Ficou E bom? quanto Não vai? ficou bom? Até a textura ficar boa. Gabi, você é formada em cinema e design. Me conta o quanto essa tua formação eclética te ajudou na receita do cookie. Nada. Nada? Eu Uma comecei beleza. a cozinhar por causa da minha avó. Via ela cozinhar, eu achava muito gostoso, muito legal. Te inspirou. Me inspirou e inclusive o pão de mel vem da receita dela.
Então, a minha avó, infelizmente, ela faleceu meio inesperadamente. E ela sempre fazia pão de mel na época de Rosh Hashanah. Ela não passou pra gente a receita. Eu tava comentando com uma prima da minha mãe e ela falou, uma vez sua avó me mandou essa receita. Daí ela me passou. Ela falou que ela nunca tinha feito, que era meio complicada a receita. É um pouquinho difícil de fazer. Não é difícil, ela é trabalhosa. E Como daí... toda coisa que é gostosa e que tem uma memória, né? E agora todo ano no Rosh Hashanah a gente faz e dá pros amigos. E... Já recebi. É maravilhoso. E daí eu comecei a fazer um pouco pra vender e é o pão de mel da vovó Elza. Então é um pão de mel simples, ele não é recheado, que é bem diferente do que hoje em dia a maior parte faz, Todo né? mundo faz recheadinho. Todo mundo faz recheadinho. Agora fala pra mim uma coisa, Gabi. Você tinha uma receita de família, né? Uhum. Massa de cookie é uma coisa maravilhosa. É muito gente. bom. Você vê que minha mão, ó como ficou. Ela não tá E grudando. aí? Então a gente coloca mais farinha. Incorpora na mão mesmo? Uhum. Isso aqui é o gold standard dos cookies, né? Pra quem não conhece, isso aqui é um silpá. Ele é como você ter uma forma já untada, né? Pra você fazer. Silpá, Não é caro. super bacana pra fazer coisas no forno. Esse daí eu tenho há muitos anos e é uma coisa que você compra e dura bastante. Agora, a massa virou um bolo, tá vendo? Ela Não fica uma inteirinha, juntinha. Faço assim, ela não Beautiful. gruda nada. E é quando ela tá nesse ponto que a gente vai colocar as gotinhas de chocolate. Você falou da receita do pão de mel, que é uma receita de família. Sim, Hoje ele ficou do mesmo jeito que o dela ou você sentiu que ele é o seu? é o da minha avó. Hoje ele é o da sua avó? Ele é o da minha avó. Eu ouço também da minhas primas, dos meus tios, eles falam, Gabi, é o pão de mel da sua avó. Não é como se você fizesse a receita dela, é como se você fizesse a receita com ela. É. E aqui temos a massa já com as gotinhas incorporadas. Agora falta só fazer as bolotinhas de As cookie. bolotinhas, posso? Pode. Muita gente usa essas colheres de De sorvete. sorvete. Porque assim, Ele fica um cookie grande com colher É? de sorvete. Ele fica um cookie grande. Vou mostrar aqui o que eu uso pra tirar e fazer as bolotinhas. Então parece esse negócio também de sorvete, só que menorzinho. E daí ele fica altão, tá vendo? Mas aí ele vai baixar na hora que for pro forno, porque ele dá aquela derretida. Ele assa rapidinho porque são coisas pequenas, né? Mas são 9 a 11 minutos. Uhum. Se vai duas formas, é bom na metade do tempo dar uma invertida. Se elas estão em duas alturas diferentes, dá uma trocada, porque às vezes o que tá... Dependendo do forno também, se um tá em cima, ele pode queimar um pouquinho mais que o outro. Mas é nítida a minha falta de experiência, olha. Do tamanho que eu faço, essa receita rende 24 cookies, mais ou menos. Como é que eu quero deixar um pouquinho dessa massa pra comer ela? Não, é uma delícia comer massa de cookie. Acho justo, vamos deixar um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá, Vamos ao forno? vamos. Olha que coisa linda os dela. Olha que coisa tosca os meus. Meu Deus do céu. E agora vem uma dica, que não é muito saudável, mas o cookie não é muito saudável, né? Então, quando sai do forno, tem que ser na hora que sai do forno, porque senão ele não gruda direito. Joga um pouquinho de sal grosso em cima, dá uma finalizada. Eu acho que o sal, ele abre o paladar e ele realça o doce. Quebra aquela coisa muito agressiva, às vezes, do doce. Sim. Tá bem molinho. Ele tá bem molinho, então a gente deixa ele um pouquinho mais na forma quente, pra ele Que é pra dar ele- uma endurecidinha embaixo. Não, ele termina de cozinhar pra fora, na verdade. Então assim, se você deixar ele lá dentro, ele vai endurecer. Mas a gente quer ele molinho mesmo. A gente quer ele molinho por dentro, Mas a gente não quer ele... mas a gente quer ele um pouquinho mais crocante por baixo pra ele não desmontar. Você sabe que eu não vou esperar, né? Macio, mas não tá despedaçando. Aí faz o... Divide comigo esse momento. Esse cookie me fez lembrar dos melhores cookies que eu já comi na vida. Bom, né? Bem molinho. Gente, isso é uma delícia. Maravilhoso. Gente. E você volta aqui um dia pra gente falar de pão de mel. Mais uma vez, perto de Rosh Hashanah. Tá bom, Combinado? combinado. Gabi, obrigado, querida. Obrigado. Vocês ficaram com a gente até o final? Não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, segue a Gabi aqui e fica com a gente que tem muito mais YouTube. Tchau.